Muito bem, pessoal. Estou aqui com meu amigo, parceiro de negócios, Vinícius Christi, onde a gente vai falar sobre um assunto, cara, que a galera, meus alunos, o pessoal lá da minha rede social me pede muito, que é a questão de propriedade intelectual, direito autoral para criações feitas com inteligência artificial. Eu separei uma série de perguntas aqui, que são as perguntas mais comuns que o pessoal geralmente faz, e a gente vai aqui num bate-papo bem descontraído com o Vinícius, a gente vai respondendo uma a uma. O Vinícius, então, eu vou rapidamente te apresentar, tá? E aí Vamos depois, se eu lá. esquecer alguma coisa, tu complementa. Advogado, mestre em propriedade intelectual, fundador da Marcal, até eu vi que está usando uma camiseta bonitona aí da própria empresa, que é uma empresa especializada em registro de marcas e patentes. Depois ele vai passar os contatos aí para vocês. E, cara, o que que a gente vai falar hoje? Isso que eu pensei, tá? A questão, primeiro, que é uma dúvida recorrente, de registro de marca, patente, direito autoral, as pessoas confundem muito essas coisas. Tipo, criou uma arte lá no ChatGPT, na Midjourney, eu vou patentear essa arte. Calma, a gente vai aqui esclarecer esse tipo de confusão que as pessoas gostam de fazer. A gente vai falar também bastante sobre conteúdos de IA, tipo, pô, faz uma coisa usando inteligência artificial generativa. Quem que é o dono disso? É a inteligência artificial? Sou eu que dei o prompt, que dei o comando. Outra coisa, a gente vai comentar aqui também sobre a questão dos treinamentos de obras com direito autoral sem consentimento dos autores. Cuidados também que o pessoal precisa ter em relação a usar artes criadas com inteligência artificial e, principalmente, se é possível e como as pessoas podem aí se resguardar, ter o seu direito autoral resguardado, e o Vinícius com certeza consegue ajudar muito em relação a isso. Também, se a gente precisar, Vinícius pode entrar na parte de legislação, a gente vai fazer um overview, parte assim de legislação mais a nível mundial, como que tá isso. Eu sei que é uma coisa nova, que está começando, né? Nem se tem ainda muito o que comentar sobre o assunto. No Brasil também, já vi que estão mexendo alguma coisa. Tem a PL lá da inteligência artificial, que já tá atrasada, já tá meia boca, sem nem tá funcionando, sem nem tá aprovada ainda. Então, vamos mandar bala. Gostaria, Vinícius, de fazer algum comentário antes da gente iniciar? Agradeço a oportunidade, Marcos. Marco, é uma satisfação estar conversando sobre um assunto tão importante e tão atual, que é a inteligência artificial e atrelada aos nossos negócios do dia a dia, né? Então, são dúvidas que a gente vai estar tentando sanar hoje aqui na nossa conversa, mas eu acredito que a gente vai trazer mais instigamentos ainda sobre esse assunto, e esse é um dos objetivos. A gente tem que fomentar essa discussão, porque nada melhor de quem é o usuário desse tipo de ferramenta para discutir sobre e a eventual regulamentação futura, né? A gente tem que discutir, debater e aprofundar essa temática, né? Aí, justamente conversar sobre o assunto, né? Legal. Para a gente começar, então, tá, eu vou lá, crio uma arte na Midjourney, tá? Crio lá. Como eu posso fazer para resguardar o meu direito? Eu vou patentear essa arte ou eu registro ela como marca? O que eu posso fazer, então, primeiro para ter um entendimento dessa diferença, tipo registro de marca, registro de patente, registro de obra de direito autoral? Tu consegue dar aí um resumão para o pessoal conseguir Sim, e eu diferenciar vou isso? trazer isso de uma forma bem didática, assim, bem fácil de compreender, deixar um pouco do juridiquês, do jurídico, né, de lado. A marca, ela se resume em uma forma de eu identificar um produto ou serviço para um terceiro. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um logotipo que apresenta um serviço que eu faço, ele já é uma marca. Um exemplo da Nike. A Nike, se a gente vê só o certinho lá da Nike, eu já sei que é uma marca, aquele produto, né? Então, assim, quando a gente tem um sinal que identifique um serviço ou produto e que isso seja distintivo, né? Seja diferenciador para o público, a gente já pode caracterizar ele como sendo uma marca. Agora, o que é uma patente? A patente é uma invenção técnica, né? Então, eu preciso ter uma novidade técnica nesta invenção que eu estiver fazendo, e ela não pode ser algo.
que um especialista no assunto entenda como simples ou lógico, ou que se eu for vou dar um exemplo muito simples. Um pedreiro sabe que eu tenho que botar um tijolo em cima do outro, eu vou botar uma viga e aí eu vou ter uma parede sólida. Então, uma pessoa que inventar uma viga, por exemplo, para ela pode ser uma coisa muito inovadora. A viga sustenta a parede e não vai mais cair com o vento, né? Mas para um profissional naquela matéria, é uma questão muito simples e que não tem invenção, né? Então, aqui é uma forma bem didática de a gente explicar como tem que ser uma invenção. E aí tem invenções que a gente tem hoje na nossa residência, por exemplo, que é um exemplo bem típico, é a Air Fry. A Air Fry, ela surgiu de um protótipo de um cidadão lá dos Estados Unidos, salvo engano, e ele criou lá na residência dele uma fritadeira elétrica. E com o tempo, ele patenteou aquele produto, porque era uma invenção muito significativa, e com o tempo, esse produto ele foi evoluindo. Tanto é que, se a gente olhar para trás, um tempo atrás, a gente não via esses produtos à venda aqui no Brasil, né? Não tinha essa produção tão massiva. Depois de um tempo, quando se flexibilizou ali a patente, aí que se reproduziu Popularizou. mais. Exatamente. Então, a patente, ela sempre é uma questão mais técnica da gente comentar, mas ela é uma invenção técnica, diferente da marca, que é uma forma de eu me portar junto ao público consumidor, né? De eu me apresentar ao público consumidor. E o direito autoral, ele é uma criação na nossa legislação brasileira e outras mais, uma criação humana. E aqui depois eu vou fazer um link com a inteligência artificial, porque aqui está a nossa maior discussão hoje no subjetivismo jurídico, o que seria uma criação humana e o que seria uma criação não humana, né? Então, mas na nossa legislação aqui no Brasil, por exemplo, eu só tenho um direito autoral quando há uma criação humana, né? Então, essa criação ela pode ser uma foto, ela pode ser um desenho, ela pode ser um livro, né? Um texto. Às vezes, tem gente que não tem nem conhecimento que o fotógrafo, da forma que ele tirou a foto, ele tem o direito autoral daquela foto. A pessoa que apareceu na foto, ele vai ter o direito de imagem, né? Mas se naquela foto, por exemplo, aparecesse uma parede de grafite ou de uma obra de arte, é, naquela foto tem outro direito autoral. Nossa. Então, e aqui tem um caso muito legal que, salvo engano, foi a Nissan. A Nissan fez uma propaganda de um carro que estava passando assim numa avenida. E aí, o que que aconteceu? No final, atrás do carro, lá no longe, tinha um grafite assim em todo um prédio assim. Aí o que aconteceu? O artista processou a Nissan e ganhou indenização pelo uso indevido do direito autoral dele no comercial. Outro exemplo dele nesse sentido, agora eu não me lembro a empresa de tintas, se não me engano, foi a Suvinil. Ela pegou uma casa, uma foto de uma casa, pediu a autorização dos donos da casa e emblemou em latas de tinta. E aí fez milhares de produções dessa lata de tinta. O que que acontece? Uma residência, ela é minha, ela é do Marco, mas o projeto dessa residência é do nosso arquiteto. Salvo se o arquiteto não cedeu o direito, né, a cessão desse direito do projeto. E aí, naquele caso, o arquiteto entrou com uma ação, ganhou 150 mil, se eu não me engano, por causa do uso da imagem do projeto dele comercialmente, né? Então, como é subjetivo e como a gente tem que cuidar hoje, geralmente quando a gente está falando de uso comercial, né? Então, quando eu for usar assim esporadicamente ali na minha rede social, né? Eu não estou tendo uma exploração econômica em cima disso, aí o uso já é mais flexibilizado, ele é mais tranquilo. Mas agora, quando eu vou lá colocar no meu perfil empresarial, né, no perfil da empresa, uma postagem envolvendo uma fotografia, eu já tenho que, fotografia ou qualquer outra produção, eu preciso me ater e cuidar a essas questões, esses direitos, que até então não se discutia muito. Porque o mundo digital, ele veio de um tempo para cá aumentando de forma significativa. Antes,
trabalhava o marketing de outras formas, hoje é quase Sim. 100% no digital, né? Então, é por isso que agora, mas não dá para fazer nada. Não, a lei de direitos autorais, por exemplo, é de 98. Então, imagina, desde noventa e Sim. oito a gente tem essa regulamentação, né? Só que hoje a lei não se Aparece mais, né? atualizou e aparece mais, né? Então, a Ah, gente tem esses novos desafios, né? Então, para contextualizar, marca, patente e direito autoral, então, né? uhum, beleza. Então, tipo assim, se eu crio um logo no ChatGPT e ele é o logo da minha marca, eu registro ele como marca. Se eu crio uma arte para estampar um vestido, por exemplo, uma estampa, aí eu faço um registro dele como propriedade intelectual, né? Aqui em Marco tem assim, e se é o cerne da nossa conversa, a criação hoje 100% por IA, tá? Tem isso uma discussão muito grande, se ela é possível proteger por direito autoral ou não. Então, essa questão, assim, eu particularmente sustento que se eu dei o prompt, se eu coloquei todos os dados ali e a IA gerou aquele conteúdo que eu queria, eu vejo que eu fui O importante para autor. a criação. Um mecanismo, né? Porque se eu faço um link, tá, mas aí as imagens feitas por Photoshop, ou uma programação que o programador desenvolveu, isso tudo também tem direito autoral envolvido. O produto software, ele é um produto que é protegido, né? Então, por que que o que esse software gera, né? Um jogo de computador. Se isso não é uma inteligência artificial ali que tu tá jogando algo nesse sentido, né? Claro, sempre com a ressalva das questões bem técnicas, né? Quem é programador vai dizer, não, Vinícius, um jogo ele é programado, mas não tem nada, não tem eu consigo calcular até onde tudo que vai acontecer no jogo, né? Uhum, E aí a generativa ela já vem com algo que nenhum humano nunca tinha pensado, né? Então a legislação nem não se tem nada ainda sobre isso. Mas então voltando lá para a questão da criação da logo no chat GPT, por exemplo, tá? Eu vou me ater de forma bem específica a essa criação. Então, surgiu a logo. Se essa logo, ela não está copiando nenhuma outra, eu não estou reproduzindo nenhuma marca que seja notória ou famosa, né? Não estou tendo nenhuma violação nesse sentido. Eu dei os comandos para essa logo ser daquela forma. Vou poder registrar ela como marca e aí, se um dia alguém questionar algo nesse sentido, aí é outra questão que aí o advogado, né, a gente consegue, aí a gente sim. vai ter que trabalhar, né? Mas eu particularmente acredito muito nessa união entre inteligência artificial e o ser humano, né? Para a gente fugir um pouco da questão de criação 100% autoral, né? Então, daí voltando para a questão da estampa. A estampa hoje de uma roupa, ela pode ser protegida de duas formas, uma pelo direito autoral, outra pelo desenho industrial, ou também por marca. A Blueberry, ela tem não é Blueberry? Não é Deixa eu pensar. BlackBerry do telefone? Não, Não. aquela marca com as roupas xadrez. Ah, Burberry. Burberry, essa marca aí, ela tem a marca registrada como uma marca figurativa. Então, só o desenho da roupa está registrada como marca. Então, ela tem uma marca, ela tem esse direito autoral de toda a estampa, e Uhum, aí, se ela tivesse ali, a Chanel tem bolsas específicas onde tu tem alguns ondulados, tem algumas questões diferenciadas na bolsa, eu registro como desenho industrial também, né? Qual é a diferença disso tudo? A marca, ela tem uma proteção que eu vou renovando a cada 10 anos e ela tem que ter esse sinal distintivo. Eu não posso ter algum formato ali que seja 100% de direito autoral, por exemplo, né? Então, aqui são uhum, umas questões mais técnicas mesmo, mas sim. a marca, então, a pessoa olha para aquela roupa, sabe que é daquela marca em específico, porque sempre a mesma estampa, não muda nada, né? Então, eu consigo Uhum, registrar como marca. A Farm, por exemplo, ela tem uma produção bem peculiar das estampas que eles possuem, né? Então ali quase todas as estampas estão protegidas por direito autoral e teve um caso recente que uma outra empresa começou a fabricar roupas semelhantes e a Farm ganhou o processo por ter a proteção autoral, né? Então uhum, até para a bacana. gente contextualizar,
o direito autoral, ele ocorre pela simples criação. Eu não preciso registrar ele. Só que a gente sempre recomenda fazer o registro porque tu tem a prova da data que tu criou, né? Então, assim, Hum, o direito autoral, eu criei uma logo, ela já é meu direito autoral. Eu desenhei ali, fiz a criação, já está protegido pelo direito autoral. Mas, se eu deixar isso guardado lá no meu computador e uma outra pessoa registrar aquilo e eu não conseguir comprovar quando eu criei, eu perco esse direito, né? Então, por isso que pô, criou, interessante. a gente registra, né? Por mais que Entendi. a lei autorize da criação em diante essa proteção, né? Sim, na verdade, tu tem que Então, conseguir provar que tu foi a primeira pessoa que criou aquilo, né? Legal, então, gosto. assim, são coisas que tu pode evitar, tu encurta caminhos numa discussão. Ó, Sim, eu criei, eu registrei, tu tem que parar de usar, né? Porque a legal. criatividade humana, ela é muito ampla, né? Então, às vezes, tu Sim. pode ter alguém te copiando, mas tem alguém que tem a mesma ideia que tu, né? E Então, é ainda muito... mais com essas novas ferramentas, né? De IA, como eu li um caso quando eu estava preparando essa nossa conversa aqui, de um cara lá na China, isso foi em 2023 que aconteceu. Ele criou, através de difusão estável, uma forma de gerar imagens com inteligência artificial. Ele gerou uma foto de uma moça oriental e ele postou no site dele. E aí teve um outro cara que foi lá e copiou essa foto e postou no site dele também. E esse autor, então, ele entrou com um processo contra e o tribunal deu que a criação é do chinês original lá, que fez a imagem em si. O que que eles consideraram ali, ao meu ver, que a inteligência artificial ela foi só uma ferramenta usada para o cara dar o prompt e aí fazer a obra em si. Porque se a gente pensar, cara, isso faz todo sentido. Tipo, se ninguém for lá na IA, ninguém vai lá na Stable Diffusion, ninguém vai na Flux, ninguém vai no Midjourney, ChatGPT, digitar nenhum prompt. Cara, ele não vai fazer sozinho sem ter uma intervenção humana. Então, nem que seja só um prompt de texto, mas tipo, ele é da tua autoria, tu que inventou, digamos assim, esse prompt de texto em si. Essa é a minha visão como leigo, tá? Como, digamos assim, quem está do outro lado da coisa, como o designer em si, como uma pessoa que cria, né, as E imagens. eu compartilho da mesma opinião, Marco. Que assim, como eu disse, a programação, e aqui no Brasil se tem agora um debate, né? Porque assim, está se regulamentando a inteligência artificial aqui no Brasil por meio do PL. E aí tá lá no Congresso essa regulamentação. Aí dentro dos artigos ali dessa regulamentação se fala que tu não pode, tu tem que ter consentimento de tudo para trabalhar, para usar IA. A forma que a gente usa o chat GPT hoje, ela tende a mudar muito, porque aí o chat vai ter que, para treinar, ele vai ter que ter direito autoral prévio autorizado. E aí, se ele usar numa das criações, ele tem que indenizar eventualmente o autor. Enfim, eu acho isso muito complexo até para colocar em prática, mas com o tempo tudo se organiza, né? Uhum. Contudo, assim, a gente volta pela aquela questão. Aqui no Brasil ainda a criação precisa ser humana. Os Estados Unidos está com uma corrente bem forte de que, na jurisprudência, são as decisões, de o que é criado por inteligência artificial não teria proteção de direitos autorais. Então, cairia automaticamente em domínio público. E eu particularmente discordo disso, porque se tu colocou o prompt, tu queria que aquilo acontecesse, só aconteceu porque tu teve essa intervenção, né? Então, assim, Uhum. eu acredito que há, sim, momentos em que Aí vamos cairá. adicionar mais uma camada de complexidade nisso, então. Eu vou lá na Midjourney, crio uma imagem linda, maravilhosa, para usar num post na minha rede social da minha empresa, e aí não ficou bem como eu queria, eu abro ela no Photoshop e ajeito. Faço ali umas modificações, mexo as cores, diminuo alguns elementos, aumento. E aí, como que fica? E eu continuo no meu posicionamento, né, de que a marca ela teve uma criação artística. Aí nesse caso ali, Marco, ele seria semelhante a uma obra que estaria em domínio público. Eu pego obras pode ser de texto ou de arte, inclusive, que foram feitas há muitos anos atrás. Eu Tipo, os pego livros uma do Machado de Assis me disseram já que eles
tu pode imprimir se tu quiser, que não dá probleminha. Por exemplo, agora surgiu ali o Mickey, o primeiro Mickey que foi Ah, criado, mas tem que ser isso. aquele Mickey, né? Aquele, né? E aí tem outras questões, se esse Mickey está registrado por marca, daí a marca está protegendo, mas enfim, eu vou tirar essas questões à parte. O que está em domínio público, eu posso pegar, reimprimir e não vou ter nenhuma problemática. Agora, eu peguei um texto. E esse texto ele estava em inglês. E eu fiz a tradução dele em domínio público, mas em inglês. Traduzi ele para português, eu já tenho direito autoral dessa tradução. Refiz a Hum, capa dele. Remodelei ali algumas formas de apresentação nos capítulos. Ali, a partir disso, tem um novo direito autoral. Então, assim, na visão de uma marca que foi criada por IA, aquela criação, ou, né, uma imagem, 100% aquela imagem, ela, na visão hoje de alguns tribunais no mundo, ela não seria com proteção de direitos autorais, seria uhum, 100% domínio público. Mas, se eu pego aquela imagem e trato ela, eu entendo que agora, na visão dessa jurisprudência que está aí dominando, eu vejo que eu crio um novo direito autoral em cima dessa imagem que seria em domínio público. Tá? uhum, Mas eu não posso impedir que, eventualmente, um terceiro que tenha a imagem original possa, né, utilizar ela também. sim, Então, isso na visão hoje, por exemplo, das decisões que estão saindo nos Estados Unidos, tá? Mas assim, o mundo jurídico ele é muito subjetivo. Então a gente não pode ter medo de utilizar, medo de aprofundar essas técnicas, porque a inteligência artificial, quem não embarcar nessa onda, vai ficar para sim, trás, né? Então a concordo. gente sabe que nessas horas, nessas mudanças de cenários de evolução da própria humanidade, né? A Uhum. gente tem essa incerteza, o direito ele só acontece depois que as coisas aconteceram, né? Então Tem tá lógica. acontecendo muito rápido e a gente não está conseguindo regulamentar isso tão rápido, né? Tanto que a PL Sim, hoje que está rolando da inteligência artificial, quando ela sair, ela já vai estar atrasada, sim, né? Então, verdade. Na mas é tua nesse visão, contexto, eu, mano. eu sei que é difícil para ti talvez dar dicas, sugestões, mas na tua visão, assim, quais são os principais cuidados? Tipo, a gente chegou na conclusão aqui que, cara, é uma coisa muito incerta ainda, né? Não existe ainda uma legislação específica para isso. Outra conclusão que a gente chegou é que, cara, é inevitável o uso disso, precisa usar se tu trabalha, cara, independentemente da área, cada vez mais já vai ser fundamental usar. Então, tu, como profissional da área, o que que tu recomendaria assim de principais cuidados na hora de criar, de usar, na verdade, coisas que a gente criou com IA generativa, seja música, seja texto, seja imagem, o que que o pessoal tem que cuidar para não cair aí numa armadilha e acabar levando um processo? Eu sempre digo assim, a gente tem que cuidar, por exemplo, de não usar, vou usar uma marca, a marca Alta, que é a minha empresa, ela tem a sua logo. Aí o Marco vai lá, pega a minha logo, quero criar uma logo igual, mas muda um pouco. E aí se tu olha para a logo nova do Marco, pá, mas ela é a cópia da do Vini, só tá mais estilizada. Sabe, essas questões, a questão do texto, a IA ela é muito boa para a criação do texto, ela traz argumentos e ideias, às vezes, que nenhum ser humano pensou tão longe. Tá, mas aí na hora que eu for pedir para ela fazer um texto ou me ajudar em um texto, eu tenho que colocar limitadores nela. Ah, não copie, não crie, não invente, me traga a fonte, porque eu digo sempre, o plágio, a cópia, ela não surgiu agora. Antigamente, quando tu tinha que fazer lá a monografia e tu não tinha internet, os caras copiavam É. ali o texto um do outro ali dos materiais impressos e aí depois chegava na banca, o professor via que tinha cópia. A mesma coisa acontece hoje, a IA vai lá, copia, joga no texto. Então, esse senso crítico nosso, que só o humano ali, ele teria essa possibilidade, então, desse pensar crítico, embora hoje tem IA que já pensa melhor que muita gente, né? Mas é essa questão, sabe? Esse senso crítico de ver, de procurar a fonte, de limitar a IA nos prompts, né? Aí, nos seus cursos ali, tu consegue já trazer essas informações também, né? Bem delimitado sobre essa questão mais usual, né? Mas de Uhum. forma técnica no direito, eu sempre trago essa ressalva, né? Cuidar.
de onde se está, né, enviando a fonte para a criação de algo, para que isso não seja uma reprodução indevida. Por exemplo, a reprodução de fotos de outras pessoas, né? O Marco vai fazer uma foto do Vini. Ali eu tenho um direito, por mais que seja virtual, eu tenho um direito de imagem atrelado a mim. A mesma coisa a criação de músicas. O Suno ali, acho que é uma das Suno, plataformas que é. dá para fazer umas músicas Hum, muito boas, né? Então, assim, eu tenho que cuidar para ver se a melodia, se eu usar isso comercialmente, depois, se a melodia ali eu não estou copiando nenhuma outra música. Só que eu volto a dizer que é um mundo muito subjetivo, porque hoje, se a gente for olhar, quem trabalha ali, na área de criação de músicas, por exemplo, quantos processos artistas já se processaram porque a melodia é parecida? É uma hum. das perícias mais difíceis de se fazer, porque como é que tu sabe o que, que estaria em domínio público? Por exemplo, a bandinha do alemão, a bandinha alemã, ela tem o seu ritmo. O funk, ele tem o seu ritmo. O pagode, ele tem o seu ritmo. O rock, ele tem o seu ritmo. Como eu sei que aquele ritmo que a IA usou, ou que o artista usou, ele é tão exclusivo ou ele é genérico da categoria e seria em domínio público, né? Então, Uhum. se a gente Mas vai nesse ficar... caso, então, tanto da música quanto da imagem, o juiz ele vai avaliar caso por caso. Tipo, O direito sempre é um depende, porque a gente tem que olhar caso a caso. Então, assim, essa música que foi criada, o artista X processou a empresa porque a empresa usou a música. Tá, daí dentro do processo vai ser feita uma perícia para ver se a música, primeiro, do artista era exclusiva mesmo e se, né, efetivamente, eu fiz essa violação. Mesma coisa de uma logo. Se essa logo ela era 100% exclusiva ou ela seria em domínio público e eu utilizei ela, né? Então, hum, sempre vai ser caso a caso, mas uma coisa eu sempre digo, por mais que a gente tenha essa subjetividade, a gente, para que lado a gente vai, o bom senso né, o bom senso, a gente sabe esse quando, é o termo que putz, eu ia usar agora. Cara, bom senso é o que dita a regra aqui para a pessoa não se incomodar, né? porque a gente sabe, isso aqui tá meio. Tô copiando aqui. Isso aqui tá meio forçado. Assim, salvo se a pessoa, né? Mas enfim, a gente sabe quando tu tá querendo fazer algo muito. Por exemplo, arcos dourados do McDonald's. Eu sei se eu fizer um negócio meio amarelo ali para o ramo da Amarelo com uma voltinha, alimentação. assim, grande chance de dar Z. Sabe? Então, assim, essas questões trazem para o mundo jurídico e quando a gente for criar algo, faz esse pensamento crítico, não violei aqui, ficou muito boa essa arte, e eu sempre sugiro, parte para o registro. Foge dessa questão, dessa discussão, é inteligência ou não é, e aqui fica Registro é entre igual, nós, depois se der coisa, tu sim, tá pelo menos garantido, né? e a discussão disso depois também, porque a IA dificilmente ela vai replicar a mesma logo sem Hum, uma outra pessoa fazer o mesmo prompt e pedir as mesmas questões, sem uhum, ter conhecimento da minha logo, né? Se eu botar lá no chat, monte uma logo, né, que é o nosso cadeado ali com o cérebro, uhum, ele vai montar, mas eu tenho um conhecimento prévio de como é a minha logo, né? Então, assim, dificilmente o chat, vou usar o chat, né? Ele vai criar uma imagem, por ele mesmo, copiando outra questão, né? A uhum, mesma coisa ali que surgiu ali dos estúdios Gilby, do estilo da Turma da Mônica, o chat GPT, eles trouxe aquele tipo de arte por meio de um comando que eu dei, né? E uhum, aí, aqui se tem a discussão. Obviamente, nesse caso, por exemplo, da Turma da Mônica, quando ele reproduz as imagens tais como são os personagens do Maurício de Souza, aqui há um exemplo claro de violação, então, do direito autoral da Maurício de Souza, né? Então, o uhum, ChatGPT não poderia estar fazendo isso, e é nesses casos que a legislação ela procura trancar as inteligências artificiais por meio do prévio consentimento dos autores. O autor autoriza que sejam criados personagens, por exemplo, na Turma da Mônica. Se o isso é minha concepção, não vi nenhuma uhum, regulamentação assim, mas eu imagino que vai ser feito assim, o autor autorizou, é utilizada lá para uma criação X. Eu tenho que voltar um percentual, um valor para o autor. Só que assim,
uma coisa é tu ter o Spotify, onde a pessoa só reproduz a tua música e eventualmente o Spotify vai pagar os direitos autorais da reprodução. Outra coisa é tu ter uma criação nova de um conteúdo teu e tu ter uma monetização dessa criação nova, né? Então isso aqui eu acho muito difícil de passar. Pensa Por comigo, Marco, tu... exemplo, no caso da Turma da Mônica, eu podia misturar, por exemplo, ó, me faz um personagem aqui que ele é metade Pixar, metade Estúdio Ghibli e metade Turma da Mônica. E aí, cara, como que vai? Não tem como. E aí, tu Fora acha que... tudo, né? Aí teria que Tu acha... calcular quantos por cento de pixel de cada área foi de cada estilo Não, para daí dividir o dinheiro entre e os. assim, a gente só tá falando da criação inicial, né? Porque assim, daí o cara criou um boneco. E daí ele vai lá e bota esse boneco pro mercado. Eu não vejo possibilidade disso dar certo. Não, eu não vejo. Então, há Né? mais chance da IA não conseguir criar. Eu vou fazer Sim. lá o pedir, cria um boneco estilo esse mix aí. Não posso criar, pois há direitos autorais envolvidos. Eu acredito que essa vai ser a resposta da IA quando tiver tudo regulamentado, né? Porque senão a gente deixa de ter o recolhimento de receitas desses produtos todos, né, que são licenciados e tem Sim. essa proteção, né? Então acaba tendo uma pirataria autorizada, né? Então eu Sim. acredito que isso não vai passar. Então a IA já vai trazer essa resposta: Uhum. tem direito autoral envolvido, eu não posso utilizar, né? Mas Uhum. ainda assim é um mundo muito subjetivo dessa criação, inclusive, né? Só para ilustrar um pouco essa questão, o ChatGPT já está barrando muita coisa. Aqueles dias eu queria criar uma imagem de um teclado para um carrossel do Instagram. E aí, em cima desse teclado, um mini explorador, assim, com aquele chapéu de couro, roupinha de couro e tal, assim, um coletezinho. Aí eu botei, crie para mim, um teclado, tá? Fiz toda uma descrição de como que eu queria o teclado, o ângulo. E aí eu pedi para ele colocar em cima um mini explorador, mais ou menos de um tamanho de uns 2 centímetros, caminhando sobre esse teclado, algo, a um explorador que se vista parecido com o Indiana Jones. E aí ele respondeu: Não, eu não posso criar Indiana Jones, não tem como. Aí eu respondi para ele: Tá, então só cria um explorador genérico aí, qualquer explorador. E ele criou e era muito parecido com o Indiana Jones, só que no prompt daí já não tinha esse pedido, né, do Indiana. Sim. Claro, não era a face do ator, não era bem igual a roupa, mas já é uma forma que ele próprio já está guiando as pessoas para, pô, quer um desenho nesse estilo? Ah, bem nesse eu não posso fazer, mas a gente pode fazer algumas modificações para chegar numa coisa parecida, né? E eu acredito que esse seja o resultado depois, aqui no Brasil, dessa regulamentação ter passado ali da IA, porque é isso que consta, inclusive, no projeto de lei, essa autorização prévia dos autores, enfim. Então, como eles vão programar e como vai ser a sistemática depois dessa regulamentação, eu não faço ideia hoje de como vai acontecer. Mas hoje a programação ela nos permite fazer esse tipo de arranjo e limitações, né? Ainda mais com a inteligência artificial hoje vindo. Provavelmente não vai ser mais tão extenso, tão criativo como está sendo hoje, porque está bem aberto, assim, né? Agora, Uhum, claro, agora está começando a vir já umas flexibilizações, mas eu vejo nesse cenário, então, Marco, sobre o início da nossa contextualização, quando a gente for utilizar um produto que é criado por inteligência artificial, utilizar-se de um bom senso para a gente relativizar aí, criei algo que estava inspirado ou não em um projeto que já tinha direitos protegidos anteriormente, né? beleza. Mas então agora a gente que trabalha com IA já sabe, cara, bom senso é o que manda na coisa toda. É realmente ter um olhar honesto sobre aquilo que a gente está produzindo, até um olhar ético sobre a nossa obra e, cara, fazer coisas que estão realmente dentro da ética vigente. E agora uma coisa que eu gostaria de ouvir tu como profissional, que também tá direto aí, tu produz conteúdo para a internet. Tu tem muitos clientes que produzem conteúdo, que são focados em produção, basicamente, de conteúdo para a internet. O que que tu vê, assim, cara, que mais te preocupa como advogado, assim? Tipo, tem alguma coisa que te chama a atenção? Pô, isso aqui é muito ilegal,
ou isso aqui é muito errado que o pessoal está fazendo com inteligência artificial e pode dar uma grande M. Tem alguma coisa assim que tu vê que é uma prática comum ou que destoa, que te chama bastante atenção? Assim, o que que eu vi ultimamente é que eu tenho alguns clientes com repercussão bem notória nacional. Aí teve um caso que um cliente nosso, a gente viu no YouTube que ia ter uma batalha de IA entre um cliente nosso, eh, mudado então, pela IA, e uma outra personagem pública, né? E aí a gente teve que fazer uma notificação extrajudicial para tirar isso do ar, né? Porque eu não sei o que que ia acontecer nessa batalha de IA. A imagem era muito parecida. Então, assim, a reprodução e aqui eu acredito que seja o ponto mais sensível da imagem das pessoas, de uma forma pejorativa, ou enfim, mas sempre essa Para ferir a recriação. honra ou bagunçar com a imagem da pessoa. Isso é. Isso é umas questões mais graves, assim, né? Agora, também tem essa questão da reprodução da imagem para fazer postagens comerciais. Por exemplo, eu vou vir na Marcauto, eu pego artistas os mais caros do mundo. Ah, faça um post com esse artista falando bem da minha empresa. Faça um post desse artista segurando a placa da minha empresa. Essas questões ali, eu como empresa tenho um risco muito grande, porque se esse cara vem e me notifica e quer ganhar um valor em cima do uso da imagem dele, eu tenho um grande problema, né? Então, assim, acredito que pelo uso da inteligência artificial hoje, essa recriação das imagens, tá? De uma forma para fins comerciais, tá? Uma coisa é, às vezes, a gente utilizar isso como uma aula, um Um meme, ensino. uma brincadeira, O ou meme é realmente. um problema também, porque o É meme por mesmo? si só, por exemplo, tirei uma foto de um cara lá caindo. E tem vários memes aí que, por exemplo, do Chico Buarque, é um que mais dá dinheiro pro Chico Buarque, assim, Sério? de meme, não digo a das obras, ele ganha dinheiro das obras, mas Sim, assim, sim. você tem um meme que ele ganha muito dinheiro em processos, que é aquele que ele tem uma capa de CDs que ele tá feliz e um Tá ligado. triste. Então, assim, o pessoal acabou usando muito aquele meme e esse meme ele gera indenização, porque eu uso ele sem o direito de imagem para utilizar ele, e aí o Chico Buarque está ganhando bastante dinheiro em processos das empresas que utilizarem indevidamente, né? Então, o meme é um problema também. Por isso eu digo, agora com a internet, muitas questões vão se tornando problemas que antes a gente nem pensava, né? Então, sempre é aquela Verdade. questão do bom senso, né? E como a gente tem muitos clientes que utilizam as redes sociais, assim, a internet, o Instagram principalmente, e aí às vezes surgem coisas do momento, né? Esse aqui é um hit do momento, tá todo mundo utilizando. Por exemplo, há um tempo atrás, teve a menina ali do avião, né? Daí se criou uma polêmica em cima disso, mas muita gente fez marketing em cima disso, né? A moça ela tem direito de imagem sobre a imagem dela, né? Então ali quem usou a imagem dela sem autorização pode ficar mercê a algum pagamento de indenização. Só que daí vem um lado comercial, tá? Vamos mitigar, daí eu como advogado estou falando, vamos mitigar o risco. Qual é o risco de utilizar isso? Tá, eu posso ter que pagar uma indenização e a indenização pode ser alta, mas pode ser baixa, mas pode ter os lucros que eu tive com isso envolvido, enfim. Então, cada profissional vai mitigar os riscos. Eu quero correr esse risco ou eu não quero, né? Então, Uhum. aí surge esse segundo ponto também, né? Mas É. contextualizando hoje a IA, ela traz desafios inovadores até para nós do mundo jurídico defendermos os nossos clientes de cópias que estão surgindo no mercado, né? Aí tu acha assim, cara, baseado nisso, que a IA vai acabar gerando mais processos na tua área aí da propriedade intelectual, mais na proporção, tipo, um volume muito alto do que vem sendo gerado agora de direito autoral? Eu acredito que talvez haverá uma mudança desse cenário, sabe? É um pouco relativo de eu falar se vai ter ou não. Acredito que vai aumentar, sim, o número de ações judiciais, com base nas criações que estão sendo feitas por IA, muito para discutir. Eu tenho direito autoral envolvido, ele me copiou, tá, mas eu tenho esse direito, eu não tenho, e daí eu notifiquei, e aí vira essa discussão para ver se eu tenho esse direito mesmo de impedir um terceiro.
ações crescentes, eu acredito que sim, no sentido de pedir para plataformas excluírem perfis criados de forma, ou de conteúdo de forma não autorizada pela inteligência artificial, né? Então, acredito que nesse cenário haverá um aumento significativo de questões. E aí, agora eu vou voltar a um debate que tem se gerado, é sobre as patentes. Porque lá no início eu disse, uma patente criada por um técnico no assunto, um produto criado, e analisado por um técnico no assunto, esse técnico no assunto não pode concluir logicamente para a finalização daquele produto. Ele tem que ver que há uma inovação naquilo, né? Não, não é na lógica ali que eu consigo criar o produto. E aí, a inteligência artificial, para ela, não tem barreira, né? Tudo que eu jogar na inteligência artificial, a inteligência artificial diz que, isso aqui é fácil, tu faz assim, 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 assim. E aí, Sim. agora, se iniciou um debate sobre a proteção das patentes. Elas vão terminar, e agora para instigar, né? Elas vão terminar as patentes ou não? Porque a inteligência artificial, para ela, nada é inovador, tudo decorre de uma questão de simples confecção, ela tem resposta para tudo, senão ela, logicamente, ela consegue criar, né? Então, aqui se tem uma discussão bem forte no mundo jurídico hoje de como vai ficar o futuro de patentes, por exemplo, que um exemplo de patentes são os medicamentos. Muitos medicamentos eles estão protegidos por patentes e só depois que uma patente é expirada ou que há alguma outra modificação que um produto, por exemplo, ele vira genérico. Que é um exemplo, tá? Pode ser ter princípios ativos que já estão liberados, né, para uso. Às vezes tem empresas que nem registram como patente, criam o remédio e seguem, né? Mas geralmente medicamentos originais e tu não acha ele no genérico, é porque ele está protegido por alguma patente, geralmente. Uhum. Tá? E aí depois, quando essa patente ela cai em domínio público, aí outros Todos produtos podem vêm à produzir, né? tona. Cortou um pouco a tua conexão, Vinícius. Agora Opa, voltou. então, Voltou. tem-se uma discussão sobre as canetas ali de emagrecimento, então tem ali alguns pedidos que têm possibilidade de cair agora há pouco, a curto prazo, a patente delas, e outras farmacêuticas já estão se movimentando para lançarem esses produtos Uhum. paralelos, né? Então, a patente justamente ela movimenta esse mercado de instigar outras empresas a criarem coisas melhores e melhores, e assim a gente vai evoluindo tecnologicamente na humanidade, né? Então, patentes existem desde muito tempo, né? Então, é Sim. justamente para a gente fomentar essa criação científica e tecnológica. E aí vem a inteligência artificial agora que pode tonificar, deixar isso tudo mais célere e criar muito mais invenções, né? Ou vamos ver o que para que lado então o mercado ele vai, né, e o mundo ele vai se encaminhar, né? Mas eu acredito que nunca vão deixar de existir as proteções relativas às criações, né? Então isso é impossível. Tenha inteligência artificial ou não tenha, as proteções criativas, né, que nós humanos fizemos, dadas as características e peculiaridades, né, possibilidade ou não de registro, mas a proteção desse registro desse direito, ela é impossível de não existir, Se né? tu for ver o próprio, cara, o capitalismo é movido a isso, né? A tu, tipo, Exatamente. a indústria farmacêutica, tipo, digamos assim, uma das principais motivações dela em desenvolver uma coisa nova é a possibilidade de só ela poder produzir aquele determinado negócio por 10, 20 anos. Então, pô, sei lá, eu sou uma super indústria farmacêutica. Como é que eu vou investir daqui a pouco 100 milhões de dólares para descobrir um medicamento novo, super moderno, e aí quando eu tiver descoberto, daí vem uma outra empresa qualquer, simplesmente copia e sai fazendo, né? É, Essa realmente é a e minha visão. é justamente nesse sentido. A indústria farmacêutica, ela é muito forte nas criações, e uma indústria que é a indústria do agro, também tem muitas criações, tem muito produtor que paga royalties para usar determinado tipo de milho para plantar aquele milho. A Randap, a Randap, a Monsanto, agora eu não vou me recordar assim, qual é o nome do milho ali, mas tem um milho que tem um royalty que os agricultores aqui da nossa região eles pagam
e de qualquer região para poder usar aquele milho que ele é modificado, ele tem uma modificação genética que possibilita a proliferação dele, né, sem ter problemas com defensivos agrícolas de determinado tipo, né? Então, tem até filmes ali que contam a história um pouco contextualizada de como funciona esse mercado, né? Então, tudo isso está voltado para o capitalismo, para a indústria, para a evolução das tecnologias, né? Então, Bacana. quando a gente vai criar alguma coisa lá no nossa inteligência artificial, a gente tem que entender que tem esse mundo por trás, que é o mundo do capitalismo. Então, quando eu for criar algo, eu tenho que ver se eu não estou infringindo o direito de alguém que já tem aquele direito protegido, né? Porque daí Uhum. agora finalizando essa nossa contextualização, né? Por isso que a gente vai e volta, mas para entender, então a inteligência artificial ela é super importante. Quem não abarcar a inteligência artificial, essa pessoa, né, ou empresa, ela vai estar obsoleta logo, logo, né? Então, e sem contar que a inteligência, a artificial, ela tonifica a produção do próprio trabalho, né? A gente consegue, o ser humano consegue desempenhar determinadas tarefas num dia, com a inteligência artificial, a gente tonifica isso vezes Sim, quantas a gente quiser, né? Então, é outro nível de jogo, né? É. então, isso para a humanidade eu vejo com bons olhos, a gente vai evoluir, mas o direito ele tem que acompanhar, mas ele vai acompanhar depois da evolução, né? Como historicamente isso já Agora uma aconteceu. pergunta para o Vinícius, não o Vinícius advogado, o Vinícius ser humano. O que, cara, te assusta nessa revolução? Tem alguma coisa que te assusta nessa revolução da inteligência artificial? Tipo assim, uma coisa que te dá um pouquinho, não digo medo, mas uma angústia. Pô, como é que será que vai ser daqui a 15, 10, 15 anos? Traz uma curiosidade de como vai ser assim, porque a gente vê muita manchete, vai se perder emprego, vai se perder. Tá, mas quantos empregos novos vão surgir? Hoje a gente já está falando de engenheiro de prompt, a gente já está falando de profissões que não existem. Se a gente olhar para trás, né, lá na época que começaram a produzir um carro, tu tinha vários trabalhadores ali. Hoje é um robô que monta quase todo o carro, né? Então, assim, as profissões elas vão se modernizando, nós jovens, né? Quantos jovens hoje a gente tem no mercado que futuramente eles vão operar máquinas? Eu acredito que Hum, seja essa evolução. Então, eu tenho muita curiosidade de como vai ser essa evolução no futuro, mas sempre lembrando da nossa posição atual, né? Então, a gente tem que, na minha opinião, não ter medo do que vem pela frente, né? Mas a gente tem que se preparar. Quem está dizendo que a inteligência artificial vai ser um problema para o mercado, essa pessoa, ela se prepara, ou aí sim esse problema ele vai existir, né? Então, verdade. a indústria ela não consegue evoluir se a gente não, né? Até nós seres humanos, o trabalho fica mais fácil para nós. Se antes eu preciso, agora eu vou usar a questão da indústria, levantar uma roda de 100 quilos, hoje eu aperto num botão, um botão me levanta, eu não tenho nenhum problema de coluna. Por exemplo, né? Então, essas evoluções, elas vão acontecendo, só que elas demoram. Sim. Às vezes, a nova geração, ela já vai pegar totalmente diferente, né? Se a gente for olhar, o que que é um smartphone, né? Meu Deus, antigamente tu nem se sonhava em ter um telefone onde tu só clicava, né? Hoje tu tem carro dirigindo sem precisar dirigir. Então, me traz uma curiosidade do futuro. Se a gente vai estar com Cara, carros voadores, o que que vai acontecer, né? Essa essa live aí aqui é a nós vamos mesma, e a ouvir. gente compartilha da mesma expectativa, assim. Eu tô, tipo, empolgado em, tipo, tá no meio da revolução que está acontecendo, provavelmente a maior revolução, sei lá, desde o surgimento da energia elétrica. Então é uma coisa que realmente eu fico inseguro em alguns casos, assim, tipo, principalmente questões sociais. Vai ter pessoas que vão ser, como dizem, não empregáveis, né? E vai ter que ter um jeito daqui a pouco de dessas pessoas se sustentarem e mais do que se sustentarem. Elas vão ter que consumir, porque não adianta nós ter monte de fábrica produzindo pra caramba, cheio de robô,
e não tem ninguém com dinheiro para comprar dessas fábricas, né? E Eu uma concordo, mas outra essa coisa, questão social, né? A questão social é importante a gente trabalhar, mas e aí eu reforço, a gente tem que começar a trabalhar lá hoje, com os isso. jovens que a gente tem hoje. É esse jovem que no futuro vai depender desse novo cenário. A E é por pessoa. isso que eu tenho medo, entende? Quando eu Não, vejo, hoje a gente cara, os sabe do nossos neném. governantes dizendo, não pelo jovem, tá? O jovem, cara, nota 10, nota 1000, mas eu tenho medo por causa dos nossos, do Brasil, sabe? Quando eu vejo, pô, nossos governantes dizendo que aqui a gente não precisa de inteligência artificial, que a gente tem inteligência natural, quando eu vejo daqui a pouco se levantando barreiras legais para inteligência artificial, quanto outros países, tipo que nem China e vários outros que a gente sabe aí, não vão fazer isso. Então, tipo, a gente fica muito assim, até por estar aqui no Brasil, por estar um pouco com uma mentalidade atrasada, né? Nossos próprios governantes, a gente fica um pouco amarrado nessas questões, né? Mas concordo contigo, cara. O trabalho tem que começar, na verdade já deveria estar começado ter começado, né? Ele já começou na internet, através de várias iniciativas, com um monte de gente produzindo conteúdo sobre inteligência artificial. Eu tenho a minha escola de inteligência artificial, então a gente tem várias frentes assim, mas nada ainda que é oficial, nada que é uma coisa que no momento causaria um impacto social extremo. Mas oremos, né? Vamos ver, eu acho que vamos ter que chegar lá. Não pode ser que a gente tem tanto azar, a gente não consegue achar. Nunca Não, vai mas aparecer ninguém bom para tocar esse país, não pode ser. não, e assim, a questão da inteligência artificial ela só vem para fomentar, inclusive, por exemplo, a questão social, né? Tá, eu tô lá no Nordeste ou aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem climas bem diferenciados, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita chuva, no Nordeste a gente tem muita chuva é relativa. Esse nosso verão aqui foi um verão que a gente nunca tinha vivenciado antes, né? Então, assim, essas questões todas eu jogo para dentro de uma inteligência artificial e eu preciso modificar determinada planta de uva, né, que eu possa trabalhar Adaptar. tecnicamente, adaptar. Eu vou usar esse exemplo mais natural, assim, porque o Brasil ele é um grande produtor de alimentos, né? Então, imagina quando começam a usar a inteligência artificial para trazer variáveis e bater e criar coisas novas nesse cenário, né? Talvez eu consiga desenvolver plantios que hoje são impossíveis no Nordeste ou impossíveis aqui no Rio Grande do Sul, porque o clima não permite, mas eu consigo. Claro, aqui a gente está falando de umas questões muito amplas, né? Tem modificação genética, tem muita coisa envolvida, mas a inteligência artificial ela vem para somar nisso. Então, se a gente, eu volto, essas questões de direitos sociais, elas são fundamentais para a gente resguardar esses direitos. É muito importante que a população ela esteja protegida, mas eu sempre passo um link. A Revolução Industrial ela também trouxe esse novo cenário. Lá se teve uma revolução. Hoje a gente está, que nem tu disse, a gente está na quarta geração ali, né, uma nova revolução e uma nova geração que está surgindo. Então, fica uma dúvida de como vai ser o futuro, mas eu vou dizer que a gente está construindo o futuro hoje, né? Então, esse debate que a gente está tendo aqui, ele é fundamental, trazer, tonificar essas conversas para que o cenário também caminhe um pouco como a gente que utiliza na prática esse assunto, quer que se Sim. regulamente também, né? Porque tu deixar que regulamente uma questão sem que ninguém atue na área, Tem mas o eu vi debate que social, né, da é, coisa. É arriscado. muitas instituições empresariais elas estão junto a esse PL que está tramitando em Brasília no Congresso sobre a regulamentação da inteligência artificial, né? Tem as entidades de indústria trabalhando forte isso para promover a automação da indústria, para tu não limitar, inclusive, a automação da indústria, né? Automação é inteligência artificial, né? Então, esse risco de limitações que podem vir do governo, as entidades de classe estão junto a esse debate, mas nada supera que esse debate seja massivo
e trago de forma clara e sem objeções para nós, da população em geral, para que a gente tenha esse debate amplo, né? Sim, muito bom. Para a gente fechar, então, um super resumão aqui, cara, o que que tu tem para dizer para quem está começando hoje a usar a inteligência artificial no seu negócio? O que que tu tem de dica ou alguma coisa que tu fale para que ajude a pessoa, tipo, a tanto resguardar o seu direito quanto não ter problema infringindo o direito de outra pessoa? Existe uma Então, dica assim que a gente pode fazer de fechar? Não precisa ser só uma, tá? Mas para a gente fazer um fechamento assim de, tipo assim, cara, vai por esse caminho que é menos chance de tu ter problema. eu vou trazer assim três dicas ouro, assim. Primeiro, ter o bom senso nas criações. Segundo, na minha opinião, toda criação que for feita e que tiver a atividade humana como preponderante para aquela criação surgir, que se faça o devido registro, seja por marca, seja pelo direito autoral. E terceiro, então, usar isso com sabedoria no mercado, né? Então, essas três questões: bom senso na criação, a proteção e depois o uso no mercado também, cuidando da questão da concorrência desleal, né, da cópia indevida, essas questões todas, para que o nosso ouvinte ele esteja protegido, né? Eu acredito que Muito bom. isso resume toda a nossa conversa hoje. Não deixar de utilizar a inteligência artificial, utilizar cada vez mais, porque a gente vai se tornando profissionais melhores, mais críticos, e quem é beneficiário disso tudo é o nosso cliente final, que vai ter um serviço tonificado de qualidade com a nossa supervisão humana, né? Então, eu acredito que esse seria, eu já dei mais que três dicas, mas essa seria a minha opinião quanto a esse cenário da inteligência artificial hoje. Mas, muito bom, ótimas dicas. E se o pessoal quiser a ajuda da Marcautem, quiser a ajuda de vocês aí para auxiliar nessa questão de marca, patente, direito autoral, cara, onde é que eles podem encontrar vocês na internet? Vocês atendem todo o Brasil ou é só aqui Rio Grande do Sul? Hoje a gente atende todo o Brasil. Nosso Instagram é @marcautem. O site é www.marcautem.com.br. Daí ali já vai estar o nosso WhatsApp também. E aí, a atuação nossa, ela é, como eu disse, em todo o Brasil. Hoje a gente atende inclusive o Marco Lang, nosso cliente de IA, mas também temos outros clientes, tanto da indústria, por exemplo, o Mombenzani é uma grande indústria, o Thiago Nigro, o Joel J, Carlos Bush, são criadores de conteúdo. Fora aqui na nossa região, a gente tem outras empresas também que a gente atende, mas atualmente a gente parte de mais de 1.000 marcas gerenciadas mensalmente aqui na empresa, né? Então, são questões que eu gosto de compartilhar para também trazer a nossa credibilidade hoje junto ao mercado e também nos colocarmos à disposição para debates ou tirar dúvidas sobre esse assunto tão legal que é a inteligência artificial e que gera tanta questão duvidosa aí na internet, principalmente, né? Verdade. Muito bom, muito bom. Depois eu vou colocar, quando eu postar o vídeo, vou colocar o site de vocês, o arroba do Instagram lá, para o pessoal procurar, porque com certeza, cara, vai ter bastante gente que vai precisar, e cada vez mais, acredito aí, de serviços e de profissionais como vocês. Show de Legal, bola, então, Marco. Vinícius? Foi Agradeço muito bom, pela cara. conversa aí. Agradeço também. Foi muito bom. Quer fazer alguma colocação de fechamento? Isso aqui. Não, não, Marco, tá legal. Tá de boa? Legal. Tá, isso aqui Bom, já terminou agora a conversa, né? não, eu vou deixar mais um pouquinho. Ah, Mas é isso aí, pessoal. Então, essa foi a nossa live aqui de direito autoral, propriedade intelectual, focada na questão de inteligência artificial. Não deixem de procurar o Vinícius, caso vocês tenham mais dúvidas ou quiserem uma assessoria especializada na área, agora eu tá bom? vou ter que falar Valeu. pro pessoal aqui que o Isso. Marco vai ter que usar da inteligência artificial para cortar a Para minha fazer parte ali, que edição. eu achei que tinha terminado já. Deixa comigo. Valeu, pessoal. Agora terminou.